Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um conteúdo, mais uma aula aqui para você, onde vai falar como eu saí de 0 para 484 mil visitas orgânicas no meu blog. Esse é o conteúdo que a gente vai falar hoje e eu vou compartilhar aqui um pouco com você sobre a importância, né? Como que você pode então começar a construir um projeto aí de conteúdo orgânico. Bem, se você me acompanha, você sabe que além de eu trabalhar com mídias sociais, eu trabalho bastante com produção de conteúdo. Eu acho muito importante a gente trabalhar no máximo de frentes possíveis que a gente puder dentro do nosso negócio. E eu tudo isso começou com a produção de conteúdo no meu blog. Lá em 2010, mais ou menos, eu abri um blog, e caiu aqui meu celular. Eu criei um blog, né? E nele eu comecei então a compartilhar todas as coisas que eu vinha aprendendo naquela época sobre marketing no Facebook. E a coisa foi crescendo, o negócio foi aumentando e tudo mais. E a gente chegou aí ao marco de 484 mil visitas orgânicas em um único mês no meu blog. Claro que isso não acontece do dia para a noite. E eu vou compartilhar aqui com você, então, alguns dos ensinamentos que eu aprendi na prática mesmo, sobre como que a gente pode, então, começar do zero para ter aí várias, milhares, centenas de visitas aí nos nossos blogs. Eu vou explicar por que isso é importante e como que eu fiz isso, tá? Então, o que é um ponto importante aqui? Todo mundo começa do zero, né? Então, todo mundo vai começar do zero, sem nenhum post, sem nenhum conteúdo, sem um blog, de modo geral. Mas é possível sim você gerar resultados expressivos. E eu vou falar então quais foram os erros, quais foram os acertos e quais estão sendo os meus erros também, que eu preciso voltar aí e corrigir o rumo disso tudo, tá? Então, esse conteúdo é um oferecimento Social Cell. Então, se você quiser saber mais sobre como usar as mídias sociais para transformar seguidores em clientes, eu tenho um treinamento completo sobre isso, para você entender como usar o Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger para atrair e converter clientes para o seu negócio. E aqui, se você quiser saber mais, entra lá em socialcell.com.br para você entender então como esse treinamento pode ajudar você aí a entender de uma vez por todas como as mídias sociais vão ajudar o seu negócio a vender mais. Bem, vamos começar então. Bem, tudo começou quando eu me dei conta, né? Na verdade, lá atrás, em 2010, a importância de produzir conteúdo. Então, naquela época, eu trabalhava ainda numa empresa, eu era funcionária dessa empresa, e tudo que eu aprendia naquela empresa, eu acabava levando isso para o meu blog. Eu gostava de compartilhar com as pessoas, e isso era uma escola para mim também, né? Então, como eu trabalhava já com mídias sociais naquela época, ter o meu próprio blog, divulgar o meu blog e tudo mais, se tornava uma escola onde eu aprendia muita coisa e acabava implementando também na empresa que eu trabalhava. E final de 2010 para 2011 eu saí dessa empresa e comecei a empreender. E eu continuei produzindo conteúdo no meu blog e acho que ele foi um dos principais responsáveis para dar uma alavancada nos meus resultados. Porque na época, Facebook ainda era muito Orkut que a gente falava, então não tinha ainda esse processo, né, da produção de conteúdo e tal, mas os blogs sempre tiveram um lugar muito especial aí quando a gente fala em mídias sociais, nessa questão de produção de conteúdo. E claro, de lá pra cá muita coisa mudou, a minha empresa mudou, meu negócio mudou, eu mudei, contratei pessoas, demiti pessoas, trabalhei sozinha, enfim, mudou muita coisa, mas o blog sempre continuou lá. E em maio de 2018, a gente chegou à marca aí dos 484 mil visitas orgânicas. Em maio e julho ali, né, foi o mês que a gente mais teve acessos orgânicos no meu blog, tá? Então você vai começar a entender como foi esse processo da subida e mais no final eu vou te explicar por que essa curva tá descendo, tá? E o que eu preciso voltar e retomar a fazer para que isso continue aí a subir. O fato é que blogs não é necessariamente a minha expertise, não é necessariamente o meu modelo de negócio, né? Mas eu acho ele importante, muito importante, para qualquer negócio aí que quiser começar a construir a sua audiência. E é isso que eu vou explicar para você então como que aconteceu. Bem, como eu disse, a gente passou por várias mudanças, muita coisa mudou ao longo de todos esses anos, a gente está ainda num processo de mudança. Eu acho importante eu compartilhar isso com você também, para você entender que assim como a gente pode crescer, se a gente não prestar atenção em algumas coisas, a gente pode cair, e o mais importante é a gente entender quais são as lições que a gente tira disso, né? E é essas lições justamente que eu quero compartilhar aqui com você hoje. Então, puxei ali em 1º de janeiro, a gente fez uma reestruturação bem grande no blog, a gente reformulou o layout, reformulou um monte de coisa, e agora a gente voltou, né, a crescer, agora caiu e a gente tá agora numa constante ali, mas o fato é que esse ano, né, em 2018, que é quando eu tô compartilhando esse conteúdo com você, a gente teve lá mais de 2 milhões de sessões já no nosso blog e ainda eu acho que tem muito, muito, muito para ser feito, né, então eu vou trazer o que nos trouxe até aqui e vou compartilhar com você então alguns pontos de atenção aí para você ter, e se você quiser criar o seu projeto de conteúdo orgânico,
Esses são os principais ensinamentos que eu tive ao longo desse processo. São desde coisas estratégicas, desde coisas de mentalidade, até coisas técnicas mesmo, que vão te ajudar, então, se você ainda não tem um projeto de conteúdo no seu blog, a criar. Se você já tem, como que você pode aumentar e escalar ele, né? De qualquer forma, mesmo que a gente tenha caído o nosso volume de acessos, ele ainda continua muito bom, mais de 200 mil visitas orgânicas por mês no nosso blog, então eu considero isso um volume muito bom dentro do mercado de nicho e muito competitivo, que é o meu, especificamente de marketing digital, onde outras empresas ganham, né, têm os seus negócios baseados nessa parte de produção de conteúdo. Então nós, da nossa maneira ali, do nosso jeito, do que dá para fazer, a gente consegue gerar bons resultados. Eu acho que esse é um ponto importante. Entre não fazer nada e fazer o que der para fazer, faça o que der para fazer, é sempre muito melhor. Bem, antes da gente começar a falar então sobre como que se deu esse processo, eu quero falar um pouquinho sobre a importância do orgânico, né? A importância da gente começar a entender também o Google, né? A busca orgânica algo muito relevante pra gente, é um ativo do nosso negócio, então é importante a gente se preocupar com isso. Usar as mídias sociais para aumentar também o tráfego no nosso site, nas nossas páginas, eu acho isso importante, mas o orgânico tem um papel muito importante, e por mais que eu, como disse, não viva de ensinar as pessoas a ter blog, não tem uma empresa sobre isso, a gente sempre deu muita importância e isso é muito importante. Vamos lá então entender. Por que é importante então você ter um projeto, né, de tráfego orgânico principalmente? Porque a gente tá falando de Google, né? E hoje existem mais de 2 trilhões de buscas por dia no Google, 63 mil buscas por segundo, e o Google, né, faturou em média aí olha só, 58 milhões de faturamento diário em 2016, provavelmente 2018 já deve estar muito maior. Mas por que eu trouxe esses dados, né? Porque o Google, né, a busca ali, quando a gente fala em busca em orgânico, claro, o Google é a principal ferramenta, existem outras, mas a gente praticamente fala só de Google, né? E hoje ele é uma ferramenta muito importante, muito utilizada aí pelas pessoas que querem encontrar determinados conteúdos. Então, se elas estão buscando informação, se elas estão buscando conteúdo, é importante você estar lá, você ser encontrado por elas, para que elas consumam a sua informação e não a informação do seu concorrente, por exemplo. Então, esse é um dos pontos importantes do orgânico, né? Então, as vantagens dele, pelo menos para mim, que eu consigo enxergar, é que ele cria o chamado efeito bola de neve. Se você seguir, então, aqui algumas das etapas que eu vou compartilhar com você nessa aula, então ele só cresce, né? Ele só vai aumentando. Você, claro, vai depender mais de tempo do que necessariamente de dinheiro. Você pode ter pessoas, contratar pessoas, projetos para melhorar o seu alcance orgânico e tudo mais. Isso, claro que custa dinheiro, mas ele é uma coisa que é uma construção, então é muito mais importante a consistência e a técnica, né, do que necessariamente o dinheiro. É diferente de mídias sociais, por exemplo, onde se você tem muito dinheiro, fica muito mais fácil. No orgânico, mesmo que você tenha muito dinheiro, é um processo que demora tempo, né, para ser construído. E eu acho que o mais importante também é um ativo do seu negócio, porque querendo ou não, quando a gente tem lá Facebook, Instagram, a nossa audiência está lá. Então, se algum dia o Instagram decidir banir a sua conta, por exemplo, banir o seu site, ou ele fechar as portas, cansei, não quero mais, acabou, né? Já o Google, a busca orgânica, de modo geral, é uma coisa que você vai construindo, é uma coisa que você vai adquirindo. Claro, o Google, se você fizer uma besteira muito grande, ele pode banir o seu site? Pode. Então, é importante, claro, obviamente, seguir as regras do que pode ser feito ou não, tá? Então, mas eu acredito que o orgânico é um ativo do seu negócio. Então, por mais que eu não invista em tráfego, por exemplo, em Facebook e Instagram, todos os meses vai ter 200 mil pessoas entrando lá no meu site sem que eu precise necessariamente gastar para isso, né? Pagar para as pessoas entrarem no meu site. Então, é uma construção que a gente vai fazendo. Então, a gente acaba minimizando o nosso risco, né? Então, dilui o risco entre mídias sociais, blog, e-mail, WhatsApp. Então, a gente trabalha nesse processo de diluição do risco quando a gente fala em tráfego. E para qualquer negócio, se você quiser vender, você precisa ter pessoas entrando na sua loja, entrando no seu site, e a importância do orgânico, então, para mim, é um pouco isso. E quando eu falo nessa questão do projeto, né, do orgânico, do porquê, as pessoas falam, Camila, mas eu devo investir em Google ou nas mídias sociais? E na minha opinião, nos dois, né? Como eu disse, não fazer nada é muito pior do que fazer o que der. Então, faça o que der, vamos dizer assim, o melhor possível em todos os canais que você puder. Então, eu acredito que o Google hoje, ele é um complemento importante aí para quando a gente fala em mídias sociais. Então, eu acredito que mídias sociais, Facebook, Instagram, de modo geral, YouTube, são plataformas de descoberta, né? A pessoa tá lá e, de repente, ela vê um conteúdo seu, um anúncio seu e tal, e aí ela conhece o teu negócio. Então, é uma plataforma onde você atrai muitas pessoas novas, né? É mais isso, as pessoas não entram nas mídias sociais pensando, eu quero ver um vídeo sobre Facebook hoje. Não.
por um acaso aparece lá para elas, elas querem saber mais sobre aquilo e elas acabam consumindo. Já o Google já é mais focado, pelo menos para mim, né? Já é a visão que eu tenho é que são pessoas que já sabem mais ou menos o que elas querem. Então, se elas querem ver um vídeo sobre Facebook, elas vão falar marketing no Facebook, como atrair clientes no Facebook, como atrair clientes no Instagram, como isso, como aquilo. Então, elas já sabem mais ou menos o que elas querem. Então, são pessoas diferentes, que estão em níveis, né, talvez de consciência do que elas querem diferente, então eu acredito que é importante e é ideal você ter os dois, né, ter um bom projeto de conteúdo para o seu blog, conteúdo orgânico para ser encontrado pelas pessoas no Google e também, claro, ter um processo interessante de engajamento e de atração de novos clientes, potenciais clientes, usando aí as mídias sociais, tá? Bem, agora eu vou compartilhar aqui com você, então, quais são algumas estratégias, algumas táticas mesmo que a gente utiliza para começar o seu projeto de tráfego orgânico, tá? Então eu só quero deixar bem claro aqui que eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre tráfego orgânico, eu vou falar aqui da minha experiência, né? Baseado no que aconteceu comigo, no que eu fiz, nas coisas que a gente prestou atenção. Tem várias pessoas muito mais qualificadas do que eu para falar sobre essa questão do orgânico, mas eu tô aqui simplesmente compartilhando aí a minha experiência, que talvez você que está assistindo é tão não especialista quanto eu nesse assunto, tá? Mas então eu vou compartilhar as coisas que eu vim fazendo intuitivamente, né, no passado, e também a partir do momento de estudos e tudo mais, eu vou compartilhar isso aqui com você. Bem, a primeira coisa, então, que a gente tem que começar a pensar quando a gente vai iniciar um processo, né, de construção de um blog, além da questão da construção do blog em si, qual é a plataforma, qual é o template, qual é o nome, qual é isso. Quando a gente fala aqui estritamente do conteúdo, ou seja, o que você vai colocar no ar, obviamente, o conteúdo relevante e o valor da informação, eu acho que são fundamentais aí para que você comece, então, a estruturar. Por quê? Existem muitas pessoas que fazem os seus blogs e elas fazem conteúdos de baixa qualidade, né? Então elas economizam às vezes no que elas falam, ou por um outro lado, tem pessoas que fazem textos quilométricos, onde elas fazem textos mais pro Google do que pro usuário, né? Então elas viram encher linguiça ali, assim, e elas não focam no usuário. Eu optei sempre por focar no usuário, né? Então a técnica do SEO, as palavras-chave e tudo mais, são coisas que a gente pode acrescentar. Mas eu acho que o mais importante quando você vai ter um blog, e quando você vai ter o propósito, né, de usar esse blog para passar informações para as pessoas que estão procurando por aquilo e você ser uma referência para elas, é justamente essa questão do conteúdo relevante e o valor da informação que você dá. E dentro desse sentido, a gente divide os nossos posts, né, o nosso conteúdo que vai para as nossas mídias sociais, dentro desse que eu chamo, né, dos níveis do valor da informação, que a gente chama de níveis de conteúdo. Então, isso é um ponto interessante para a gente começar a pensar, né, que tipos de conteúdo nós vamos publicar no nosso blog, por exemplo. Então, vamos lá. Existem tipos de conteúdo que são considerados o conteúdo que são a informação, que eles têm muita informação sobre aquilo, e aquilo ali tem basicamente zero valor, tá? Eu vou pegar um exemplo simples aqui. Vamos supor lá uma notícia falando sobre o resultado do jogo do último domingo, tá? O campeão brasileiro do último domingo. Essa é uma informação. Essa informação ela vai estar em tudo quanto é lugar e é a exata mesma informação. Você sabe que foi o time A que ganhou por 2-0 o final do Campeonato Brasileiro. Informação, e tem informação para tudo quanto é canto. Um outro tipo de conteúdo é o que a gente chama da análise. Então, baseado no seu conhecimento sobre determinado tema, aquilo que você estudou, aquilo que você sabe, você pode fazer uma análise sobre aquela informação, por exemplo. Então, análise sobre o jogo. Então, o capitão isso, não sei o que, aquilo. Então, esse pode ser um tipo de conteúdo que você pode fazer. Ele já não é tão banalizado, vamos dizer assim, ele já traz um pouco, né, agrega valor nele ali, ele já tem um valor maior. Um outro tipo de conteúdo, um outro nível de conteúdo que a gente pode chamar é o conteúdo que a gente chama de conhecimento. Então, baseado na sua experiência sobre determinado tema, você vai emitir ali uma opinião sobre aquilo, né? Você vai emitir talvez um conselho sobre aquilo, talvez uma ideia sobre aquilo. Então, supondo assim, só pensando, você foi um jogador de futebol, você tem conhecimento sobre aquilo, e aí você traz a sua bagagem para reforçar aquele conteúdo. E aí um outro nível, que é o nível master, vamos dizer assim, é a sabedoria, que acaba, de modo geral, sendo o que eu estou compartilhando aqui com você. Eu não tenho formação técnica nisso e tal, mas é o que eu acumulei de conteúdo, eu acumulei de informação pela minha experiência trabalhando com isso já há quase 10 anos, eu adquiri uma sabedoria sobre isso, né? Algo que eu estou aqui compartilhando com você. Então, só para a gente ter uma ideia aqui. E por que isso é importante, né? Por que
conhecer um pouco sobre isso é importante. Por quê? Quando a gente vai trabalhar com o objetivo de um blog, né, para ele ser uma fonte de tráfego, a gente precisa saber como equilibra esses tipos de conteúdo, tá? Eu acredito importante esse equilíbrio desse tipo de informação. Então aqui algum exemplo lá prático para você que eu tirei do meu próprio blog. Informação, o que é? Tem em qualquer lugar e geralmente tem pouco valor. Então, uma informação para mim, no caso, é um tutorial. Como vincular uma conta do Instagram, uma página do Facebook. Se a pessoa pesquisar isso, vai ter milhões de vídeos sobre isso, vai ter 500 publicações sobre isso. Então, é uma informação que ela tá aí completamente saturada. Tem muito disso, então ele tem pouco valor. Se a pessoa entrar no meu blog ou no outro blog, ela vai saber exatamente como fazer aquilo. O outro ponto é a análise. Tá? Então, dentre os seus critérios, pontos de vista, quais são as suas sugestões em relação ao tema? Então, aqui, por exemplo, como vender mais usando o Facebook Marketplace. Então, dentro dos meus critérios, dentro do que eu sei, o que o meu time sabe sobre isso, quais são as nossas análises, se é legal, se não é, o que você tem que prestar atenção, o que você não pode deixar de usar, o que você pode deixar de usar, o que fazer, o que não fazer. Então, é uma análise, olha, baseado no que eu tô vendo aqui, recomendo que você faça isso. Outro tipo, então, de conteúdo é o conhecimento, que é o que você recomenda que seja feito baseado nas suas experiências. Então, no meu caso, quanto investir em uma campanha de anúncios no Facebook? Então, baseado na minha experiência, no meu jeito de investir, no tanto que eu já investi de dinheiro, eu recomendo que você calcule isso desse jeito, assim, 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 porque eu fiz assim e deu certo, tá? Então, esse é o meu conhecimento. E aí a sabedoria, que é quais os aprendizados, atalhos que a sua experiência, a vivência trouxe e agora é compartilhado com as pessoas. Então, no meu caso, né, o meu modelo de negócio, eu vendo informação, eu vendo treinamentos e a sabedoria eu condenso ela, né, eu empacoto ela dentro de um treinamento onde eu desenvolvi um método e eu vendo esse método. Eu vendo essa sabedoria que eu adquiri, tá? E aí eu acredito, então, que é importante a gente ter o que eu chamo, né, do conteúdo que puxa tráfego e o conteúdo que posiciona. Por isso que eu falei ali dessa questão dos níveis de informação. O que é um conteúdo que puxa tráfego? Conteúdos relacionados à informação e análise, eles geralmente puxam tráfego, ou seja, a quantidade de pessoas pesquisando sobre aquilo é muito grande, tá? Porque geralmente é um conteúdo que a gente pode chamar assim de mainstream, né? Todo mundo quer saber sobre aquele determinado tema. Então, existem conteúdos que a gente publica que são os puxa-tráfego, que trazem pessoas para o blog. Então, como usar o WhatsApp para vender? É um conteúdo que puxa tráfego. Como transformar o Instagram em sanananá? É um conteúdo que puxa tráfego. Então, são conteúdos que têm um volume de buscas muito grande. E aí, a gente sempre trabalha nesse equilíbrio de ter esse conteúdo, então, que puxa tráfego e o conteúdo que posiciona. Então, o conteúdo não é para o Google. O conteúdo é para o usuário. A gente passar o máximo possível de informações para aquela pessoa dentro daquele conteúdo para que ela volte e o mais importante, que ela recomende o nosso conteúdo para outras pessoas. Então é mais ou menos essa lógica que a gente trabalha. Entendido isso, então, a gente começa então a trabalhar com a chamada agenda de conteúdo, a nossa pauta, né? O que nós vamos produzir no nosso blog, quando que isso vai entrar no ar e como que vai ser esse processo. Então aqui a gente entra mais na questão do como fazer mesmo, tá? Então, para isso a gente tem lá uma agenda de conteúdo. Essa agenda de conteúdo, ela é definida, né, pelo time. Então, temos o time de conteúdo. O conteúdo, né, o time de conteúdo traz as pautas. Então, se você olhar ali na imagem, a gente vai ter a coluna de sugestão de pauta. Então, vai ter um conteúdo de análise. Livros que todo empreendedor deve ler. Então, baseado nos livros que eu li, eu recomendo que você leia esse. Vai ter os conteúdos de informação. 5 economias burras que você está fazendo no seu negócio. 5 estratégias para isso e aquilo. Conhecimento, conhecimento. Então, a gente vai sugerindo as pautas de acordo com o nível da informação. Na medida que essas pautas são aprovadas, né, a gente conversa sobre elas uma vez por semana e a gente aprova as pautas, elas vêm aqui para a coluna aprovadas para fazer, tá? Na medida em que elas foram aprovadas, a equipe, né, as pessoas que trabalham no conteúdo vão pegando esses conteúdos e vão produzindo esses conteúdos. Eles passam por revisão e aí eles vão aprovados para publicar, eles entram no blog. Então, a gente utiliza o Trello para isso. Então, vi um post, alguma coisa sobre isso, eu venho, jogo ali uma sugestão de pauta e a gente faz a reunião de pauta, aprova, né, os temas que serão produzidos e ele entra em produção. Então, a gente procura sempre essa distribuição, né? Não só trabalhar com informação, mas também não só com conhecimento. Aquele equilíbrio ali de conteúdo que puxa tráfego e conteúdo que posiciona.
Então a gente trabalha lá com a definição das pautas, a produção daquele conteúdo, a revisão e aí esse conteúdo vai pro ar. E uma coisa que acaba sendo pouco lembrada, na medida em que você começa a publicar muito, né, começa a publicar e publicar, às vezes as pessoas não lembram, né, de revisar os posts antigos. Então, se você olhar aqui nessa imagem, deixa eu voltar aqui, tem um post aqui chamado atualizar. Então, esse é um post que ele tá gerando muito tráfego, ele gera tráfego, né? As pessoas estão caindo naquele post, mas ele tá desatualizado. Então, entra na pauta também o processo de atualizar posts antigos. Eu acho que isso é um ponto importante. Se você ainda não produz conteúdo, você ainda não vai ter esse problema, mas na medida em que o tempo vai passando, é bom você olhar quais são os posts que estão gerando mais tráfego e se eles estão atualizados ou não, tá? Esse é um ponto importante. Aí entra a questão do SEO, né, que é a otimização desse conteúdo. Aí é a técnica da produção do conteúdo, é a técnica da escolha do título, das palavras-chave, e aí a gente tem algumas ferramentas para ajudar nesse processo. Então, assim, o que é SEO, para quem nunca ouviu falar? Essa é uma definição que eu encontrei no Google, né? Assim, SEO significa otimização para mecanismos de busca. Basicamente, ele resume um conjunto de técnicas de otimização para sites, blogs e páginas na web. Elas têm como objetivo melhorar o seu posicionamento nos mecanismos de busca, como o Google. Então, qual é a ideia? A missão do Google, né? Como o Google ganha dinheiro, como ele se posicionou como líder desse mercado de buscas, entregando resultados de qualidade. E para entregar resultados de qualidade, ele se baseia em algoritmos, né? Que são como se fossem robôs, que são programados, vamos dizer assim, bem simples, para, baseado nos critérios lá que eles programam, entregar determinado resultado. E quanto mais efetivo é esse algoritmo, melhores são os resultados. E a ideia do SEO, a ideia dessa otimização, então, é entender como os algoritmos funcionam e tentar, ao máximo possível, agradar aqueles algoritmos, tá? Então, esse é um ponto importante. E aí entra, né, pessoas que fazem conteúdo para o algoritmo, e elas são super ranqueadas, mas aí elas geram visitas e o post em si é um lixo. Então, às vezes, elas, tem milhões de visitas lá, mas aquele conteúdo não posiciona. Então, acho que isso é importante a gente pensar em volume e qualidade. Volume e qualidade, eu acho que são pontos importantes aí. Pensar no SEO, mas pensar também em quem está lendo aquele conteúdo, eu acho que é fundamental. E aí, se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu não sou a pessoa especialista nisso, eu sei o básico do básico, é um bom caminho aí para você começar. Mas enfim, quando a gente fala em SEO, então, o que qualquer pessoa, até eu que não tenho conhecimento avançado nenhum nisso, pode se preocupar e pode já fazer a diferença no seu negócio. O tema do post, né? Então, assim, produzir um conteúdo de qualidade é importante, mas é importante você produzir conteúdos que as pessoas querem consumir, né? Não produzir algo que você acha que é legal, mas o que as pessoas querem consumir. E aí tem uma ferramenta que a gente utiliza, principalmente quando a gente tá meio sem ideia, tá, de que tipo de conteúdo produzir, que é uma ferramenta chamada Answer the Public. Ele faz um compilado das principais buscas que as pessoas fazem sobre determinados temas. Então, se eu pegar aqui, vamos supor que eu queira fazer um conteúdo sobre marketing digital. Eu entro lá no Answer the Public, escrevo marketing digital. E aí ele vai me dar dicas, né, de que tipo de buscas as pessoas estão fazendo sobre determinado tema. Então aqui, marketing digital, aqui, o que é marketing digital? Por que o marketing digital é importante? Por que estudar marketing digital? Por que investir em marketing digital em 2017? Então ele vai me dar várias buscas, né, ideias de como as pessoas estão pesquisando sobre aquele tema. E isso então pode ajudar a você a definir as suas pautas, tá? Então essa é uma ferramenta aí que a gente utiliza. Então vamos supor que eu estou lá sem ideias e aí eu escrevo lá no Answer the Public marketing digital. E aí, ele vai me dar lá uma ideia de o que é marketing digital. Já tem um tema do meu post, né? Já tem uma ideia do que eu vou fazer. Então, eu posso fazer um post super completo explicando o que é marketing digital. Marketing digital é isso, surgiu na seca, e aí você vai fazer o teu conteúdo. Pode ser a informação, pode ser a análise, pode ser um conhecimento, pode ser uma sabedoria. Aí você pode definir até onde você vai, vamos dizer assim, nesse conteúdo sobre marketing digital. Outra coisa que a gente utiliza é uma ferramenta, ela ajuda bastante nesse sentido da palavra-chave, tá? Então, assim, a palavra-chave é a palavra mais importante do seu texto, né? Então, é a palavra que você vai usar provavelmente no seu título e vai usar ela no seu texto também. Então, uma coisa simples que pode fazer muita diferença
é o jeito que você fala, às vezes, a mesma coisa de um jeito diferente. Então, eu peguei aqui uma ferramenta que a gente utiliza bastante também, justamente quando a gente está em dúvida sobre a palavra-chave, é o Google Trends. Então, vamos supor lá que eu vou fazer um post sobre o que é marketing digital, ou o que são redes sociais, ou o que são mídias sociais. E o Google Trends vai me dar um perfil, né, do quanto aqueles temas são buscados. Então, entre eu fazer um post sobre o que são mídias sociais, que tem um volume de busca aqui embaixo, eu posso falar exatamente a mesma coisa, mas uma palavra diferente, falando o que são redes sociais, que ele vai ter um volume de pesquisa maior. Então, isso é a tendência, né, que tem mais pessoas buscando sobre aquilo, eu vou ter um volume maior. Então, só um exemplo aqui bem simples para você, mas o Google Trends ajuda muito nesse sentido, tá? De quais palavras as pessoas pesquisam, tá? Então, eu trabalhei num site de tecnologia e eu tinha dúvida lá, as pessoas pesquisam pendrive junto ou pendrive separado? As pessoas pesquisam e-mail com tracinho ou e-mail separado? Então, são coisas simples que podem fazer a diferença, né, no seu texto, ou se você vai adotar determinada palavra-chave para ser do seu site como um todo, né? Então, o Google Trends ajuda muito aí nesse sentido. E se você utiliza o WordPress ou alguma plataforma, vale muito a pena você conhecer e investir, talvez, em plugins que ajudam nesse processo de SEO. Nós usamos o WordPress no nosso site, né, a nossa plataforma, onde o nosso site está hospedado, o blog, e a gente utiliza esse plugin chamado Yoast SEO, acho que é assim que pronuncia. E dentro do Yoast, você cria lá um post e você vai ajeitando o post de acordo com a análise que esse plugin faz. Então, ele ajuda muito nesse processo da técnica do SEO mesmo. Existem outros, tá, que você pode pesquisar, pode dar uma olhada também em outros blogs sobre esse tema, mas esse é o que a gente utiliza, então ele ajuda bastante nesse processo de formatar. Às vezes o título está muito longo, às vezes a palavra-chave não aparece no texto e assim por diante, tá? Então, plugins ajudam muito nesse processo dessa questão técnica, tá? Então, lembrar que, além de você ter um tema atrativo, existem elementos técnicos que ajudam nesse sentido. E a gente faz o básico, tá? A gente segue ali a linha do Yoast, pesquisa aqui as palavras-chave e também procura sempre, principalmente aqueles posts que puxam tráfego, trabalhar com essas demandas maiores aí, tá? Então, ferramentas nesse sentido ajudam e essas são as mais simples aí que a gente acaba utilizando. Isso eu acredito, então, que é o básico que você precisa fazer para você começar o seu processo aí de produção de conteúdo. Então, a primeira coisa, entender, né, a importância dos níveis de informação. Então, vão ter posts que vão ser mais longos, vão ter posts que vão ser mais curtos. Eu acho que é importante você atender, né, vários tipos de leitor. Se preocupar em fazer um conteúdo que atenda os critérios básicos de SEO, mas acho que o mais importante é você consiga ser transparente e objetivo, né, com o seu leitor. Eu acho que o posicionamento do negócio acaba funcionando. Eu entro em vários blogs onde tem posts lá quilométricos. E aí eu começo a ler o post e você vê que a pessoa escreve o post para o Google e não para o leitor. Tem um monte de injeção de linguiça ali que não faz a menor diferença, não faz o menor sentido aquilo tá ali, mas o post acaba sendo bem ranqueado e às vezes acaba sendo até um tiro no pé. Então, isso eu acredito que é o básico aí que você precisa fazer para você aumentar e melhorar os seus resultados. Agora, existem coisas complementares que você pode fazer que podem ajudar, então, nesse processo de você atrair mais leitores para o seu blog, eles gostam do seu conteúdo e eles acabam voltando, né? Eu acho que esse é o grande objetivo aí de quem trabalha com produção de conteúdo. Você atrai os leitores e eles acabam voltando. E uma coisa simples que você pode fazer também no seu site é deixar as pessoas compartilharem, né? Então, colocar lá os botões de share, mídias sociais, Google, e-mail, WhatsApp, o que você puder. Então, as plataformas de blogs geralmente já têm plugins ou já estão adaptadas para isso. Então, acho que vale muito a pena permitir que o seu leitor compartilhe esse conteúdo. Eu acho que isso é muito importante. Se você também usa outros canais, divulgar esses conteúdos do seu blog em outros canais. Então, toda semana eu mando um e-mail para minha lista com os principais posts do blog que entraram no ar naquela semana. Então, é uma maneira de você também gerar tráfego para o seu blog, de você divulgar o seu blog, né? E as pessoas conhecerem o seu conteúdo e retornarem, lerem, poxa, que conteúdo legal esse. E elas estão ali sempre, e aí você começa esse efeito bola de neve que eu acabei falando. Outro canal também que você pode trabalhar é o próprio Facebook, então publicar em grupos do Facebook, na sua página, entra lá nos grupos, nas comunidades que você participa, fala, olha galera,
fiz um post legal aqui no meu blog, dá uma olhada lá, eu acho que vai te ajudar. Então isso ajuda, né, nesse propósito desse efeito bola de neve, mais pessoas entrando, mais pessoas compartilhando, então isso gera, né, um crescimento. Se você utiliza Instagram Stories, a gente faz essa divulgação também, então saiu o post novo do blog, a gente divulga lá no Stories também, para levar mais pessoas pro blog, porque as pessoas vão achar você no orgânico se você fizer um mínimo, né, um trabalho decente, vamos dizer assim. Mas você pode ajudar esse processo divulgando esse conteúdo também nos seus canais. Agora, chegando aqui mais pro final, eu quero compartilhar aí com você o maior segredo que eu aprendi, tá, em relação a isso, né? Então, o maior segredo que eu aprendi em relação aí aos blogs é o que eu vou compartilhar com você agora. Bem, não tem muito segredo, assim, eu acho que o maior segredo que eu aprendi, na verdade, foram dois, tá? Primeiro, o conteúdo de qualidade, então é aquilo que eu falei várias vezes. Fazer um conteúdo primeiro focado no leitor e depois você agrega as táticas de SEO. Eu não sei você se já passou por essa experiência, você entrar lá, o post mais bem ranqueado do Google, você entra lá e você lê o post e não entende nada. Porque às vezes o conteúdo é feito para o Google e não para o leitor. E eu acho que o ponto mais importante aqui, para você que vai começar agora, eu acredito que seja a consistência, tá? A consistência da produção de conteúdo é, para mim, o maior segredo. Claro, a qualidade e a consistência, né? E o que é a consistência? Toda semana, o máximo possível, produzindo ali o seu conteúdo, produzindo. E por que eu falo isso? Sentir na pele essa quebra, né? Justamente por não seguir esses maiores segredos, é justamente isso que foi um dos principais motivos dessa queda. Então, a gente estava lá numa escalada, subindo, e em maio a gente fez uma reformulação bem grande na nossa estratégia de conteúdo, no nosso design, no nosso visual e tudo mais, e a gente precisou parar com a consistência. Então, a gente publicava conteúdo todo dia no blog, e hoje a gente está publicando 2 vezes por semana. Então, a nossa consistência caiu mais da metade e, como consequência, o tráfego acaba caindo também. Então, a consistência é uma palavra importante, junto com a qualidade, isso é importante. Então, a gente tem ali, né, o crescimento, e aí em maio ele começa a cair. Hoje ele tá, né, numa estável, porque a gente manteve, né, caiu o conteúdo e a gente manteve aqueles 2 posts por semana, às vezes nenhum post por semana. Então, acho que o maior segredo aqui, se você quiser ter um crescimento orgânico, né, consistente, é justamente essa questão de você manter as publicações e sempre focando, né, na qualidade e no conteúdo que puxa tráfego. Qualidade puxa tráfego, qualidade puxa tráfego, tá? Então, hoje em dia, né, nesse momento que eu tô gravando aqui, a gente tá ali com em torno de 224 mil visitas orgânicas, né? Isso foi em outubro de 2018. Nós estávamos com mais de 500 mil visitas orgânicas. E aqui tá aí o nosso posicionamento em relação aos nossos, não vou dizer assim, principais concorrentes, porque não fazem a mesma coisa que a gente. Mas quando a gente fala em marketing digital, são as pessoas e as empresas que acabam falando, né, sobre os mesmos temas que nós. Então, entre a pessoa cair no meu blog, ela vai cair provavelmente em algum outro desse. E a gente teve aí essa queda e fica o aprendizado, né? Então, a importância da consistência. Então, sentir na pele o impacto em que não manter a consistência acaba gerando aí para os resultados do meu negócio quando a gente fala em Google. Então, importante isso, importante você conhecer, saber até onde você vai nos seus conteúdos. Você pode fazer todos os seus textos perfeitos, incríveis, todos lá em conhecimento, você pode fazer todos eles focados em informação, mas eu acho que quanto mais você conseguir balancear esses conteúdos, tanto para puxar tráfego, como eu falei, quanto para criar um posicionamento, eu acho que é o melhor caminho aí para você. Então, resumindo aqui o que eu falei nessa aula, o que eu acredito, né? O que eu invisto quando a gente fala em conteúdos para blogs. Primeiro, conteúdo de qualidade. A consistência, hoje são mais de 600 posts no meu blog, mas podia ser 6 mil posts no blog. Eu acredito que o meu número, né, de acesso seria muito maior do que é hoje. SEO, eu acho que aí, nesses casos, né, quando você está começando, eu acho que o básico já vai te ajudar, mas recomendo muito que você estude sobre isso, invista em treinamentos, que, sei lá, se for o teu caso, contrate uma consultoria, pessoas especializadas para te ajudar nesse sentido, eu acho que vai te alavancar muito mais rápido, e também divulgar o seu conteúdo em outros canais, se você já utiliza esses canais, eu acho que eles são super complementares, né? Assim como você divulga os seus canais no seu blog, você usa os seus canais para divulgar o seu blog também, certo? E claro, se você quiser saber mais sobre como usar as mídias sociais para atrair mais clientes e como usar as mídias sociais para até divulgar o seu blog, se você quiser,
Conhece lá o Social Cell, meu treinamento completo sobre como usar Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger para vender mais usando aí as mídias sociais, independente do segmento que você atua. Se o seu cliente está nas mídias sociais, você vai conseguir vender para ele. E claro, se você tiver alguma dúvida, manda aqui no espaço de comentários, manda aqui para mim, a gente vai conversar, ou se você quiser, manda também para mim lá no meu Instagram, @camilaporto.com.br, manda lá um direct para mim, fala, Camila, assisti a sua aula sobre orgânico, tem a dúvida tal, manda para mim que a gente vai conversar, é um prazer imenso poder trocar aí figurinhas com você. Então, se você está iniciando um processo de SEO, fica ligado nessas dicas. Se você já tem um processo de SEO e está meio capenga, fica ligado nessas dicas também. Consistência é importante, qualidade é importante. E se esse conteúdo gerou valor para você, faz o seguinte, compartilha ele com mais pessoas, manda aí para as pessoas que você gosta, que você quer que tenham mais resultados, mais tráfego orgânico no seu blog. Manda também seu feedback para mim lá no meu Instagram. E fica ligado para ter mais conteúdos como esse daqui em breve. Se você gostou, coloca aí nos comentários, gostei, curti, muito bom. E a gente se vê então numa próxima aula como essa daqui. Beijo para você, até mais. Tchau!